Olá, tudo bem? Meus queridos profissionais, minhas queridas profissionais. Hoje estamos começando a nossa live 4. Olha, já estamos na 4, gente, eu até me surpreendi. E essas lives, estão sendo feitas no mês de setembro, é uma forma de homenagear todos os profissionais que comemoram o seu dia nesse mês. Como eu já disse na live passada, eu sei que existe uma concorrência muito saudável de tantos eventos para homenagear o profissional de secretariado, assessoria, assistência. E isso é muito bom, né? Eu acho que concorrência de eventos comemorativos é maravilhoso. Porque a cada ano, quando eu vejo na internet, nas redes sociais, a comemoração no dia 30, eu cada vez mais me surpreendo positivamente de como nós somos queridos, de como nós também nos homenageamos, nos respeitamos, e a cada ano se solidifica essa importância que eu já trago, no meu DNA. Então hoje nós vamos começar a nossa live falando de um assunto que muito tem a ver com o nosso tema principal, ok? Como eu disse, tudo que nós trabalhamos está levando a uma convergência. Eu quero muito que todo mundo daqui a um tempo tenha seus indicadores de resultado, que vocês falem disso com a maior tranquilidade. E o tema de hoje, que é preparando-se com qualidade para participar de uma reunião ou um processo de avaliação de desempenho, tem muito a ver com tudo que nós estamos falando. Tem mais a ver do que eu pensava até, ok? Então já a gente começa. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando. Sueli Palma, minha amiga da Calói, secretária também durante muitos anos. Alguém do escritório de advocacia, ok? Muito obrigada por estarem presentes. Todo mundo que for chegando, boa noite. Obrigada pela participação. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom compartilhar lições, aprender com vocês, porque cada dia que eu me preparo para falar com vocês, eu também estou evoluindo, eu também estou me autoavaliando e realmente me preparando para que vocês evoluam, ok? Que a nossa profissão ganhe cada vez mais notoriedade, valorização, reconhecimento, ok? Então, para que vocês me acompanhem e compartilhem, o que eu quero falar novamente, esse é o nosso slogan, a nossa missão, o nosso objetivo maior. Eu ensino profissionais de secretariado, assessores e assistentes executivos a mensurarem o seu trabalho e resultados em até 60 dias. E com isso, conquistarem o reconhecimento dos gestores e da empresa. Então, gente, avaliação de desempenho tem tudo a ver com isso, ok? Sempre, e coincidentemente, todo tema, mesmo que ao formar o tema eu não pense nisso, mas eu percebo que todos os temas têm duas vertentes. Um lado que é mais técnico e mais profissional e um lado que é pessoal. Oi, Jaqueline Lobanco, Gracinha, muito obrigada por estar presente. A Jaqueline é uma parceira muito legal, estamos trocando muitas figurinhas e fazendo muitas coisas juntas também para o profissional de secretariado. Bom, então, normalmente qualquer tema, eu estou no quarto e toda vez que eu preparo, eu percebo que tem duas vertentes. Uma vai falar do lado pessoal e outra do lado profissional. Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, qual é o lado que eu considero que é o primeiro, o mais importante para nós olharmos, para nós prestarmos atenção? É o autoconhecimento, ok? Então, mesmo que quando a gente fale avaliação possa dar um friozinho na barriga, nós podemos nos colocar na mão da avaliação do outro, muitas vezes nós delegamos para o outro aquilo que nós somos, a avaliação daquilo que nós somos, e eu quero, de uma forma assim, bem natural, bem de troca mesmo, mostrar que, primeiro, nós não podemos colocar na mão do nosso gestor e na nossa empresa a avaliação do que nós somos.
A empresa vai ser um lado, ok? Importante ouvir os feedbacks dos parceiros, dos gestores, dos nossos assessorados, a quem nós prestamos serviços. Mas a preparação e até a parte mais importante, ela vem de dentro. Como é que eu me sinto? Como é que eu me valorizo como pessoa e como profissional? Se essa parte eu faço constantemente, eu vou estar me preparando automaticamente para ter uma avaliação de desempenho, ok? Então, antes de passar pelo processo empresarial, que cada empresa tem um processo, hoje eu pesquisei sobre o tema e eu vi que ele é muito rico. Hoje talvez a gente consiga falar só uma parte dele. Eu percebi que esse tema talvez tenha que voltar. Daiane, boa noite, obrigada pela presença. Então, ele é muito rico, né? Então eu vi que cada empresa tem um tipo de avaliação. Muitas vezes há reuniões de feedback, outros têm avaliação por sistema. Os processos são também diversos. Tem empresa que faz avaliação por competências, tem outros que faz avaliação quantitativa por metas, tem alguns que fazem avaliação 360 graus, que participam todos os funcionários que entram na rotina, e tem também aquela avaliação que às vezes é feita diretamente com o seu gestor. Então, independente do motivo, independente do sistema, o importante é como eu vou me preparar e como eu vou estar sempre preparada sem sentir o frio na barriga, ok? Um pouquinho de tensão, lógico que a gente sente porque é uma situação que não é corriqueira. Apesar de muitos RHs falarem que o ideal seria que as empresas fizessem 4 avaliações anuais. 4, uma por trimestre. E que quanto mais a quantidade de avaliações é feita com feedbacks adequados, mais os funcionários fazem entregas qualitativas. Então, essa é a proposta. Só que, pelo que eu conheço das empresas atualmente, por tudo que nós estamos vivendo em termos de mudança, né? Hoje ainda eu acho que mesmo após 1 ano e meio, nós estamos ainda nos acostumando com o processo novo. Eu sinto que muitas empresas já estão voltando para o presencial, algumas, a maioria está no híbrido ainda. Então, acredito que nenhuma empresa, ou pelo menos uma grande maioria, não consiga fazer avaliação 4 vezes por ano. Então, qual é o tradicional? 1 vez por ano, ok? Agora, a empresa pode fazer 1 vez por ano, mas você pode fazer mais vezes, ok? Então, o que é importante quando a gente pensa no autoconhecimento e na nossa autoavaliação como pessoa e como profissional? Quais são meus pontos fortes? Ok? A análise ela precisa ser criteriosa dos 2 lados. Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos vulneráveis? Eu gosto mais da palavra vulnerável do que da palavra fraco, meus pontos fracos. Eu acho que a palavra ela precisa ser gostosa, né? Quando a palavra é gostosa, eu acho que a gente entra mais, que a gente assimila muito mais tudo isso. Então, pontos fortes e pontos vulneráveis. Eu acho que essa é a base para a gente começar. Agora, além disso, né? Como eu disse para vocês, esse é um tema que está muito ligado à mensuração de resultados. Hoje eu vi exatamente essas palavras. Para fazer avaliação, a empresa usa métricas, usa indicadores de resultado, usa avaliação das atividades, mapeia os processos. Falei, gente, eles estão falando aquilo que eu estou falando há um tempão, né? Então, é isso que nós precisamos fazer para nos termos uma participação qualitativa. Então, antes de ver meus pontos fortes e fracos, né? E também de perceber assim, bom, o que eu já tenho preparado para a minha avaliação, se for uma avaliação no final desse ano. Estamos em setembro, ok? Se for 1 vez por ano, eu não sei qual mês das empresas, mas vamos imaginar que seja novembro, porque dezembro já é aquele mês em que as pessoas já estão com espírito de festa, de férias, etc, etc. Então vamos supor que seja outubro e novembro. O que eu já tenho pronto? Se eu assisti todas as lives e fiz algum curso, eu já mapeei as minhas atividades. Eu já comecei a avaliar quais são as mais relevantes.
eu já posso falar delas com segurança se quem for fazer a minha avaliação não for o meu executivo, for um profissional de RH? Porque normalmente o profissional de RH é responsável pelo processo. Isso não quer dizer que ele vai fazer todas, mas tem algumas empresas em que você vai e fala com uma outra pessoa que não é aquela que você trabalha. E muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, não é o meu gestor, ele não vai saber o que eu faço. Pode ser que seja uma outra pessoa e você vai ter que ter segurança que você está passando tudo aquilo que precisa. Tudo aquilo que precisa para você ser considerado, ser considerada uma excelente profissional, ok? E além disso, de mapear as competências, de já ter ideia das relevantes, caso você já tenha evoluído um pouco mais e já naquelas que são relevantes, já tem uma ideia quantitativa, quantas por dia, quantas por semana, quantas por mês. Se já tiverem uma estimativa de tempo, vocês já estão muito bem preparados, ok? Mas eu acho que vale mais ainda observar algumas coisas. Se a avaliação vai ser anual, ou a de vocês vai ser ainda, ou já foi anual, esse é o método da empresa, o que é importante também? O que eu cresci nesse último ano? Eu fiz algum curso novo? Eu li algum livro que agregou valor ao meu procedimento profissional, ao meu desempenho, à minha performance? Participei de lives, de eventos, de encontros, fiz benchmarking com outros profissionais. Tudo isso é importante porque quando nós formos questionados se nós crescemos, né? Se nós crescemos profissionalmente, essas participações, as leituras, os cursos vão ser muito importantes para eu argumentar, ok? Além de curso, live, eventos, palestras, benchmarkings, eu agreguei alguma atividade nova nas minhas atividades, nas minhas tarefas. Essas atividades, elas tiveram mais complexidade. Eu percebi que o meu gestor fez uma demanda diferenciada que me permitiu ou me convidou a refletir mais, a pesquisar mais, ok? Então eu acho que é um preparo completo, ok? Por quê? Tudo que se fala de avaliação de desempenho, e eu fiz uma pequena pesquisa hoje, se fala que na avaliação são medidas, são identificadas, são comparadas as competências que a pessoa tem, tanto da parte técnica, que são os hard skills, e as competências comportamentais, conhecidas hoje como soft skills. Então, as duas entram, ok? A pessoa avalia as duas. E na nossa profissão, as duas têm funções muito, muito importantes. Isso só dá uma boa noite para Lena maravilhosa, Magata, Júlia Paz, quem mais está lá? Eu não estou conseguindo ver, Leca Salles. Gente, se eu falar alguma coisa errado, eu estou lendo aqui, né? Então pode ser que alguma pronúncia não esteja adequada. Peço desculpas, mas eu quero demonstrar meu carinho para vocês que estão aqui junto comigo, ok? Bom, então, tudo isso, né? Então, o que nós já observamos? Pontos fortes, pontos fracos. Já estou com as minhas atividades mapeadas, já sei as mais relevantes. Se eu evoluir mais um pouco, eu já tenho algo quantificado, já tenho uma estimativa de tempo. E se a avaliação for anual, é importante que eu faça um retrospecto desse ano, ok? O que eu cresci, o que eu fiz de curso, o que eu assisti de lives, palestras, eventos, se eu participei de eventos, se eu li algum livro importante, se eu cresci. O importante é, quando alguém perguntar, você cresceu esse ano? Ok? Essa pergunta também não pode ser assim, cresci. Quanto? Acho que eu cresci bastante. Né? Eu acho que ela não pode ser dessa forma. Você não precisa falar porcentagem do seu crescimento, mas você precisa embasar o seu crescimento em fatos concretos, ok? Olha, eu sinto que eu cresci porque eu fiz um curso de desenvolvimento na minha área,
e eu pude perceber que há coisas novas que eu podia acrescentar. Eu li tal livro, ele foi super importante para a minha reflexão. Eu pude aprender mais com como gerir pessoas, como me relacionar. Pude também trabalhar minha resiliência, minha empatia. Todas as lives que eu assisti esse ano, elas trabalharam algum ponto que tem a ver com o meu desempenho profissional. Eu me sinto mais segura em relação ao ano passado, eu estou mais preparada e também acredito que eu cresci porque eu agreguei funções novas. Principalmente nesse período da pandemia, em que as coisas mudaram, eu pude assumir várias coisas que eu tenho certeza que contribuíram para o crescimento da empresa, para ser um elo realmente entre os profissionais que precisaram muito mais de mim para melhorar a comunicação. Então, a resposta ela tem que ser uma resposta embasada em dados que o outro olhe para você e acredite. Puxa, realmente essa pessoa cresceu muito, né? E uma outra coisa que a gente tem que ter carinho também pela gente é o seguinte: da mesma forma que é gostoso olhar os pontos fortes, nós temos que ter carinho também para falar dos lados a serem evoluídos, dos lados vulneráveis que nós temos. Porque todo mundo tem luz e sombra. Então eu preciso olhar para esse lado com carinho, não como defeito, ok? Não como defeito. Eu tenho que olhar como algo que eu posso melhorar, evoluir, tratar bem. A gente só cresce se a gente olhar para aquele lado nosso que às vezes não está brilhando ainda, ok? Hoje eu percebo que às vezes as pessoas fazem ou decoram algumas palavras padrão, né? Quando falam o que você tem que melhorar, qual o seu ponto vulnerável. E muita gente, né? Muitos artigos já falaram, gente, não adianta a gente decorar palavras, né? Consideradas corretas, socialmente corretas dentro da nossa avaliação. O mais importante é ser verdadeiros, ok? E o que eu recomendo? Quando você falar algum ponto vulnerável, vamos supor, eu sou uma pessoa ainda ansiosa, ok? Percebo que eu tenho uma ansiedade, um pouco minha, um pouco pelo próprio ambiente do trabalho, um pouco por todas essas mudanças, mas eu estou me trabalhando nesse sentido. Então, o que vai agregar é, estou me trabalhando. Como? Eu estou fazendo caminhada, eu estou respirando mais, eu estou meditando, eu estou fazendo alguns exercícios que trabalham a minha ansiedade. E eu tenho esses antídotos no dia a dia quando eu percebo que a ansiedade aflora. Então, eu não vou ser perfeita nunca. É importante que eu conheça o processo de evolução, mas que sempre eu mostre que não adianta só eu saber, né? Muita gente fala, eu sou assim, ainda bem que eu já sei que eu sou assim. Mas e o que você faz com aquilo que você sabe? Ok? Então não adianta nada eu falar, eu sou ansiosa, ou eu sou prolixa, ou eu sou muito detalhista, sou perfeccionista, se eu não falo o que eu faço com isso. Então, a partir do momento que eu me conheço, o importante é, daquilo que eu preciso melhorar, eu preciso colocar uma ação. É essa ação que vai projetar uma imagem positiva do outro lado de quem está conversando comigo, de quem está me avaliando, ok? Bom, a partir do momento que você fez essa autoavaliação e que você se sente preparado, preparada, você vai tranquila e tranquilo fazer essa conversa. Ou, se não for conversa, se for participar de um processo de avaliação que está no sistema, você também vai preencher essa avaliação com tranquilidade. E uma coisa importante, muita gente faz a avaliação quando é por sistema meio no automático. Muita gente não acredita, fala assim, vou fazer porque tem que fazer, mas isso não muda nada. Gente, se nós levarmos um processo de avaliação sem dar importância, nós já estamos desqualificando o processo e a nós mesmas. Então a gente tem que fazer com seriedade, se preparando. E nas empresas que há uma reunião de validação, que eu acho que é o ideal, né? Que você, muitas vezes, quando é por sistema, a secretária ou o secretário faz e o gestor também. E depois há uma reunião de validação
para os dois verificarem os pontos que estão com a mesma avaliação, os pontos que podem ter uma discordância. E para essa reunião de validação, volta de novo o meu autoconhecimento para o meu preparo psicológico, ok? Lembrem, se eu estou me sentindo competente, se eu sei os meus pontos fortes e o que eu vou melhorar, eu não posso delegar para o meu gestor a minha competência. Ele tem uma avaliação, eu tenho a minha. Se eu não perceber algum ponto que eu preciso evoluir, eu vou agradecer a visão dele, mas se tiver algum ponto em que não tenha uma explicação concreta, eu posso perguntar, ok? Vamos supor, se o meu gestor, se tiver lá um item de motivação, ok? E o meu gestor tenha colocado que eu tenha ficado desmotivado ou desmotivada durante o período da pandemia ou nos últimos meses, eu posso perguntar, ok? Olha, o senhor pode me dar algum exemplo pontual para eu poder melhorar? Para eu identificar exatamente onde eu demonstrei desmotivação? Para fazer isso, gente, com segurança, sem a voz tremer, eu preciso confiar em mim. E eu preciso também aceitar, né, que se eu não me sentir desmotivada, se aquela avaliação não está tão correta de acordo com a minha atitude, eu tenho o direito de me colocar, ok? Só que a colocação, ela precisa ser sempre tranquila. Eu preciso partir do princípio que tem uma visão do outro, tem a minha visão, podemos chegar num consenso, ou eu posso pedir um dado concreto, como também receber uma sugestão, né? Uma sugestão de como eu posso melhorar. Então, é muito importante que a gente se prepare psicologicamente para essa reunião. Quem já tem uma relação tranquila com o seu gestor, talvez esse processo ocorra de maneira também tranquila e saudável. Mas quem ainda tem algum receio ou avaliação é um processo que faz com que você se sinta inseguro, insegura, ansioso, ansiosa, prepare-se psicologicamente. E qual é a preparação psicológica? Você tem que encontrar recursos na sua autoestima, naquela primeira avaliação do autoconhecimento. Quais são meus pontos fortes? Quais são os que eu tenho que melhorar? Como foram minhas entregas esse ano? Eu cumpri prazo, eu fiz com qualidade, o que eu cresci? Se tudo isso estiver dentro de você e você se preparar psicologicamente, você vai ter uma avaliação saudável e de vitória e de sucesso, ok? Quando eu falo preparar psicologicamente, muita gente pode ter dúvida, né? Como que eu faço, Beth? Como que é essa preparação psicológica? Então, antes de falar, vou dar uma boa noite para Ana, Ari, Bel, todo mundo que está entrando e prestigiando aqui a nossa live. Então, o que é a preparação psicológica? Bom, eu tenho alguns rituais e algumas técnicas que eu aprendi, que são práticas que eu considero muito poderosas, ok? Eu vou dar uma técnica que é usada por atletas, que é usada por profissionais, que eu aprendi em programação neurolinguística, que é uma técnica da visualização, ok? O que é a visualização? É uma atitude que eu posso tomar visualizando antecipadamente o que eu quero que aconteça nessa reunião. Então a visualização pode ser para várias coisas, mas como o nosso foco aqui está sendo avaliação de desempenho, né? Vamos supor, o que eu ponho na minha preparação psicológica? Primeiro, eu vou me visualizar tranquilo, tranquila, falando com segurança, encontrando uma receptividade excelente do lado do gestor ou do profissional de RH, eu sabendo argumentar de forma tranquila, eu ouvindo feedbacks saudáveis, como aqueles que eu tenho que melhorar, com maturidade. Então eu posso visualizar antecipadamente a reunião que eu vou fazer. E o meu cérebro, ele capta essa visualização e ele prepara que isso se torne realidade. Isso é uma técnica, né? Não é uma invenção da Beth. É uma técnica de programação neurolinguística que eu uso muito.
E ensino para as pessoas que fazem coach comigo, ensino também nos cursos e assim por diante, e dá certo. Só que é importante que você confie na técnica. Não adianta você falar assim, bom, vou fazer essa tal de visualização que a Beth falou, vamos ver se dá certo. Não vai dar, ok? É preciso que você faça a experiência confiando, ok? E que horas que você pode fazer? Você pode fazer tanto um dia antes, né? O ideal é que você faça antes de dormir e que você se prepare para fazer. Então a preparação pode ser 3 respirações, fechar os olhos e imaginar como se fosse um quadro que você esteja pintando de acordo com aquilo que você quer que aconteça. Uma outra técnica que é muito simples, mas também muito poderosa, é escrever uma afirmação positiva, ok? Então, depois eu posso colocar de alguma forma nas redes sociais para vocês aprenderem, mas só para não deixar isso no vazio. Então, quando eu escrevo alguma coisa, eu posso colocar na minha afirmação o que eu quero, ok? Qual é a recomendação de quem escreveu essa técnica? Que eu faça os meus pedidos no presente, ok? Então, vamos supor que eu vou fazer agora, porque eu vou participar de uma reunião de avaliação. Então, eu tenho que fazer no presente, tem que ser pessoal, ok? Eu tenho que falar meu nome, tá? Então, eu, Beth, escolho fazer uma reunião de avaliação saudável, me posicionando de maneira segura e tranquila. Agradeço porque o meu gestor vai estar receptivo, ele vai perceber os pontos que eu evoluí, eu vou ter maturidade para ouvir o que eu preciso evoluir e o resultado vai ser vitorioso. Pô, posso escrever. Por que é mais forte escrever? Porque quando eu escrevo, eu uso mais órgãos do sentido e eu potencializo aquilo que eu quero, ok? Então, já compartilhamos 2 técnicas. Para vocês, quando eu falar preparação psicológica, 2 técnicas vocês já podem começar a aplicar para ver exatamente como elas funcionam. Agora, funciona só para avaliação de desempenho? Não, funciona para tudo. Tudo que você quer conseguir, você pode fazer essa preparação antes, ok? Então, preparação psicológica e técnica vão participar desse processo de avaliação. Lúcia Santa Maria, também minha querida colega da Calói, olha a Calói aqui presente, né? Muito obrigada, Lúcia, pela valorização e pela participação, ok? Bom, então já temos alguns dados, né, super importantes. Agora, o que eu gostaria também de colocar para vocês em relação a esse processo, ok? Hoje, quando eu pesquisei o assunto, o que eu percebi, né? Que a linguagem dos indicadores de resultado do profissional secretariado, que eu estou trabalhando e que é meu objetivo agora, ele está muito presente nesse processo de avaliação. Então, o vocabulário que eu uso é o vocabulário que está sendo usado, né, pelos profissionais de recursos humanos quando fazem avaliação. Então, ter as nossas métricas são importantes, ok? Então, os indicadores são métricas do meu trabalho. Mapeamento dos processos. Então, quando eu falo que tem atividades nossas que precisam ser mapeadas em termos de processos. Então, quando eu organizo uma viagem, eu tenho que descrever o processo. Quando eu organizo um evento, organizo uma reunião, ou tudo que há mais de uma etapa, eu preciso descrever o processo passo a passo. Só assim eu vou ter noção de quantas atividades fazem parte daquela atividade e quanto de tempo estimado eu gasto com cada uma. Então, praticamente na avaliação, eles vão fazer esse processo com a gente. Então, se eu já faço isso na minha rotina, não vai ser novidade. Eu vou chegar e vou responder ou conversar tranquilamente como algo que me é familiar. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a minha rotina. Eu estou aprendendo a falar de indicador. Indicador não é alguma coisa nova para mim, mas faz parte da minha rotina. Nós estamos trabalhando nesse sentido, ok? E o que é importante também depois da avaliação, né? O que as empresas pretendem quando fazem uma avaliação? Primeiro, valorizar o capital humano,
é importante também porque elas vão perceber como está o pessoal, se o pessoal está fazendo entregas qualitativas ou que competências precisam ser melhoradas. Existe também a pós-avaliação de desempenho. Muitas empresas fazem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, após a avaliação, após o consenso, né, do seu gestor e sua, ou se for um processo de 360 graus de todo mundo que participa do processo, você vai poder fazer o seu plano de desenvolvimento. Então, puxa, eu vi que eu ainda tenho dificuldade em ser resiliente, então vou fazer um curso de resiliência. Puxa, a nossa empresa está precisando que as pessoas sejam mais empáticas, inclusive eu. Então, vou aprender mais empatia. O meu gestor me deu um feedback que em alguns momentos de caos eu ainda não mantenho o equilíbrio, então vou fazer um curso de inteligência emocional. Então, a avaliação também não é só para medir e identificar pontos fortes e pontos fracos, é para evolução no outro ano, ok? Então, existe esse processo que as empresas patrocinam, e quando ela não patrocinar, você pode fazer o seu processo, né, o seu plano de desenvolvimento individual. Por quê? Porque eu não posso depender da empresa. Se ela tiver, maravilha, vamos usar, vamos usufruir. Mas se ela não tiver, né? Se eu recebi um feedback que eu não tenho ainda equilíbrio emocional para as horas de caos, eu vou deixar que isso aconteça pelo tempo, né? O tempo ajuda? Não, o tempo não ajuda quando a competência não foi desenvolvida. Principalmente as comportamentais. Eu preciso muito desenvolver. E esse é um dos benefícios também da avaliação de desempenho, ok? Outra coisa super importante que tem a ver com a minha missão. Por que eu quero que vocês tenham indicadores? Por que eu quero que vocês mensurem os resultados do seu trabalho para terem reconhecimento adequado, ok? E essa é uma parte também que as empresas querem fazer. Querem reconhecer os funcionários que estão evoluindo, que estão com as competências de acordo com o cargo, que estão fazendo entregas de acordo com a demanda. Então é hora do reconhecimento, ok? Todo mundo reconhece como deveria? Não. Não somos utópicas e eu sei que nem todo mundo. Mas, gente, vamos acreditar que dependendo do processo e do gestor que eu trabalhe, vai haver reconhecimento. E se não houver, o que nós aprendemos no primeiro dia? Eu vou me reconhecer. Eu vou dar para mim o reconhecimento que eu mereço, ok? E um dado que foi apresentado por pesquisas de recursos humanos é que quando a empresa reconhece os funcionários, eles apresentam uma porcentagem de 20% a mais de motivação, engajamento e entregas qualitativas. Então, o reconhecimento, ele é saudável. O líder deveria aprender a reconhecer. E também tem o reconhecimento da recompensa financeira, ok? Muitas vezes, nessas horas de avaliação, é que nós vamos receber uma promoção, que nós vamos ter uma correção no salário. Isso também é importante, ok? Junto com o reconhecimento do meu trabalho, daquilo que eu faço, da minha motivação, do meu engajamento, pode também ser a hora de eu receber uma promoção. E se eu achar também que é a hora de eu pleitear, ok? Pode ser que seja essa hora, desde que faça parte da política da sua empresa. Que horas que a empresa dá aumento, ok? Além daquele aumento anual que é do sindicato da sua categoria. Além desse, qual é a política salarial da sua empresa? Você precisa conhecer. Porque se você pedir um aumento numa hora errada, você vai correr o risco de não ser atendida. Ou atendido, ok? Agora, quando você conhece a política, e se ela for pós-avaliação, você pode pleitear, ok? Agora, um defeito que às vezes acontece, um erro que às vezes acontece com muitos profissionais, eles pleiteiam um aumento de acordo com o aumento das dívidas, com o aumento das contas, com o aumento daquilo que eles estão gastando.
Então, às vezes a pessoa fala, puxa, tudo ficou muito caro, né? Meu aluguel cresceu, a combustível aumentou, tudo, a escola da criança aumentou, então eu preciso ganhar mais. Ok? Ok, você precisa ganhar mais. Mas você não vai poder pleitear o seu aumento baseado nisso. Você vai ter que pleitear o seu aumento baseado nessa análise anterior que você fez. O que você cresceu, o que você agregou, houve tarefas mais complexas, você ajudou mais o seu gestor a resolver coisas, a solucionar conflitos, a tocar projetos. É isso que vai garantir o seu aumento, ok? Como também é importante que você conheça o mercado, né? Para ter uma noção do mercado, se a sua empresa está dentro, está acima, está abaixo, porque isso vai fazer parte da sua argumentação se você tiver que pedir. Porque nem sempre o nosso aumento vem naturalmente, ok? Muita gente fala, ai Beth, mas seria tão legal, né? Seria maravilhoso. Mas não é sempre assim, ok? Não é sempre assim. Muitas vezes o aumento precisa ser pleiteado. Só que também para isso eu preciso me preparar. E, logicamente, ele é uma decorrência do meu processo de avaliação. Eu preciso ter tido, na minha autoavaliação, na avaliação do meu gestor, ou na avaliação dos parceiros, uma avaliação positiva de crescimento, para que eu possa pleitear um aumento. Ok? Eu não posso colocar, puxa, eu ganho tanto, mas subiu tanto minhas despesas que eu preciso ganhar mais. Essa não é a fórmula, ok? Essa não é a fórmula correta que você tem. Muitas vezes a gente tem que fazer outras coisas para compensar. Muitas vezes eu tenho que reduzir custo, mas o meu salário, ele precisa ser pleiteado, o meu aumento em cima do meu desempenho, da minha performance. Por isso que eu tenho que estar sempre evoluindo. E essa autoavaliação precisa ser algo constante, ok? Então, gente, como tá, né? Vocês estão sentindo? Todo mundo aí está preparado para fazer a sua avaliação de desempenho? Se for, nós estamos em setembro. Se for no mês de outubro, tudo bem? É só marcar o dia que vocês se candidatam até ser a primeira pessoa a ser avaliada, participar dessa reunião. Eu queria que fosse assim. Esse é meu sonho, ok? O sonho é que vocês enfrentem esses desafios com segurança, brilhando, para que vocês primeiro se sintam empoderados e ao mesmo tempo mostrem para a empresa o quanto vocês têm valor, ok? Eu queria também falar um pouquinho das reuniões de feedback. Em muitas empresas, além da avaliação, existem reuniões de feedback. Em outras, às vezes, existe só reunião de feedback. Então, dependendo do processo que é usado na sua empresa, é importante que você saiba como os dois funcionam, ok? Na reunião de feedback, é muito importante que o líder saiba, ok? Mas nem todos os líderes sabem dar feedback. Então, qual é o ideal? Vou falar para vocês o que é recomendado, ok? Porque vocês também são líderes e, consequentemente, vocês vão ter que dar feedback para a equipe que trabalha com vocês. Então, o feedback é algo para o funcionário crescer, ok? Então, não pode ser alguma coisa que vai colocar a pessoa para baixo. Mesmo que eu tenha que falar algo construtivo que precisa ser melhorado. Então, é para o funcionário crescer. A conversa, ela precisa ser tranquila, saudável, no mesmo nível. Eu não posso ficar em pé, né, para mostrar a superioridade, tem que ser no mesmo nível, tem que ser uma conversa preparada. O funcionário não pode achar que na hora que você chamou para uma reunião de feedback ele vai levar bronca, ok? Tem que ser uma conversa em que ele venha tranquilo. E precisa começar pelo elogio, ok? Então eu vou falar algo para o meu funcionário e eu vou começar por aquilo que está bom, ok? Olha, você está com a gente já há tantos anos, você é muito competente nisso, eu estou muito feliz com o seu trabalho. O que você acha? Você também se sente assim? Você acha que você tem alguma coisa para melhorar? A pergunta pode vir para a gente, né? E é legal que a gente tenha, né?
Porque se eu falar assim, é tão difícil falar de mim, eu já fui mal na avaliação. Então eu tenho que saber o que eu preciso melhorar. É importante que eu saiba, ok? Agora, pode ser que o meu executivo fale primeiro, olha, você tem tudo isso de competências, mas eu quero dar para você uma sugestão. Eu acredito que nos últimos tempos, pelo menos esse ano da pandemia, eu senti que você reagiu como todo mundo, mas você demonstrou uma fragilidade muito grande em algumas situações. Você não deixou de fazer as entregas, mas eu senti que você estava muito preocupada com muita coisa. Eu sei que isso é normal, mas talvez fosse importante você trabalhar e aprender muito mais ou desenvolver a sua resiliência. O que você acha disso? Ok? Então, o feedback, ele ouve também o outro lado. Porque se o outro lado é ouvido, ele toma consciência daquela atitude, ele passa a corrigir aquela atitude ou desenvolver aquela competência que ainda não está tão frágil. E se o executivo, o gestor, não inventou aquela fragilidade, se é real, se você também reconheceu, qual a atitude de maturidade? Agradecer. Agradecer e se comprometer a desenvolver, a mostrar que você tem maturidade, que você escolhe evoluir e que a sugestão dele, o feedback dele foi algo favorável para o seu crescimento. Então, gente, por que é importante a maturidade? Por que é importante a autoestima? Se eu entrar com a minha autoestima boa, sabendo tudo que eu faço de bom e também tendo certeza do que eu vou evoluir, eu vou ter tranquilidade para receber esse feedback. Eu não vou me sentir para baixo. Eu não vou sentir que é pessoal, que o meu gestor não gosta de mim. Eu vou sair feliz porque eu fui reconhecido em vários pontos, mas tem um ponto que eu vou evoluir. Que bom! E que bom que eu tenho chance de evoluir aqui. Que bom que eu posso trocar ideias com um gestor que é tão experiente e que percebeu esse meu lado comportamental. Então, é essa maturidade que faz parte também da avaliação de desempenho e que tem a ver com autoestima, com autossegurança e com aquilo que nós podemos diariamente evoluir. A nossa competência, o quanto eu me valorizo, o quanto eu gosto de mim e o quanto eu escolho diariamente evoluir. 1% ao dia, gente. Todos os dias eu acho que é possível a gente escolher 1% para evoluir. Pode ser na minha tranquilidade, pode ser, puxa, hoje eu vou experimentar aquela técnica de preparação psicológica que a Beth sugeriu. Amanhã eu vou experimentar outra. Puxa vida, nem comecei a fazer meu mapeamento de atividades e realmente na nossa empresa é novembro. Então eu preciso fazer pelo menos um pouquinho por dia. Ok? Então, dentro dessas 4 lives, nós já falamos tanta coisa que vocês podem escolher uma por dia ou uma por semana para vocês colocarem em prática. Quando nós colocamos em prática e percebemos o nosso desenvolvimento e a nossa evolução, a pessoa que mais ganha somos nós. A motivação aumenta, nós vamos ficar felizes com o nosso processo, com as nossas escolhas e principalmente preparados para sermos reconhecidos como nós queremos. Então, hoje eu vou conseguir falar só 40 minutos, já estou sendo, assim, meio chamada a atenção. Beth, você está passando do horário, você tem que falar 40 minutos no máximo, porque eu chego em 1 hora, né? Eu me empolgo e fico numa hora, mas hoje eu vou cumprir a minha lição de casa também, estou aprendendo, né? Esse é um ponto que eu tinha que aprender, ficar nos 40 minutos, então eu coloquei isso como meta, estou conseguindo e estou muito feliz por fazer isso, ok? Então, muito obrigada a todos que participaram, que tenha deixado aí em vocês algumas reflexões e motivação para algumas ações e que vocês tenham total sucesso na próxima avaliação de desempenho. Se ela não ocorrer esse ano, que seja o ano que vem, mas que vocês já possam começar a fazer a autoavaliação, ok? E eu quero terminar falando de novo a minha missão. Qual é a minha missão atual?
Eu ensino profissionais de secretariado, assessores e assistentes executivos a mensurarem o seu trabalho e o seu resultado no prazo de 60 dias, para com isso conquistarem o reconhecimento da empresa e dos seus gestores. Boa noite, bom final de semana, bom descanso e até terça-feira que vem. Muito obrigada para todo mundo que está aqui participando e contribuindo para que a gente possa fazer da nossa profissão uma profissão vitoriosa e principalmente reconhecida. Beijos a todos.